A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Movimento Espírita em Foco. Apresentação Cláudia Dutra. Alô você, essa galera camarada da Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir. Nós ainda estamos naquele entusiasmo, tá? Tem 2 semanas que teve aqui aquela comemoração maravilhosa dos 52 anos da rádio e nós ainda estamos no pique do entusiasmo aqui, porque essa comemoração vai se estender até o finalzinho de dezembro, porque aí quando chegar janeiro a gente começa a preparar a comemoração dos 53. E nós estamos aqui trazendo um presentaço para vocês. Nós falamos todas as vezes, a rádio faz aniversário, o presente quem ganha é você, ouvinte. E o presente que está aqui hoje é um presente que eu sei que todo mundo está cheio de saudades. Nós vamos ter, é claro, como todos os últimos 5 anos em Niterói, porque os outros eram feitos aqui no Rio, o nosso feirão beneficente, que é aquele momento gostoso de encontro, de estarmos junto com as pessoas do movimento espírita, com os simpatizantes, com os ouvintes da rádio, com as casas espíritas, porque a rádio, todo mundo sabe, ela é um espaço de divulgação para os espíritas, é um espaço de divulgação cultural. Nós temos o maior prazer, diz respeito à cultura, é música, é teatro, é cinema, a rádio está lá junto. E nós temos uma pessoa que todas as vezes que nós temos a oportunidade de trazer nesse programa, para nós é assim extraordinário. Eu nunca vou me esquecer da primeira vez em que eu vi essa menina, e ela era literalmente uma menina. Por aí vocês veem, né? A nossa idade vai chegando. Ela era uma menina, nunca vou esquecer a primeira vez em que o Movimento Espírita em Foco trouxe essa pessoa maravilhosa para fazer um programa. E aí nós demos a oportunidade de você conhecer alguém que realmente é especial. Portanto, hoje, apresentaço para vocês ainda nas comemorações dos 52 anos e chamando para o feirão do dia 10 de dezembro a nossa querida a Natasha Mequena. Boa tarde. Boa tarde, Cláudia Dutra. Boa tarde a todos os nossos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. É com muita alegria em minha alma que eu estou aqui, que eu me sinto bem e feliz de retornar a esta emissora tão importante na divulgação, na difusão da mensagem da doutrina libertadora e consoladora que é o Espiritismo. E melhor ainda, podendo trazer um pouquinho mais do que a arte genuinamente representa, que é a transformação, que é a ferramenta, e como diz o nosso querido Francisco de Assis, é o instrumento da paz. Então, minhas palavras iniciais são de muita gratidão e meu abraço sonoro e cordial a cada um de vocês que nos ouvem na tarde de hoje. E aí, esse ano de 2023 foi um ano especial para o mundo, para a sociedade mundial, porque nós iniciamos o retorno. Na verdade, ninguém foi a lugar nenhum, mas ficou impedido de fazer algumas coisas. Então, nós iniciamos retornos importantíssimos, tá? E os retornos dizem respeito também à arte. Quando nós ficamos distanciados, não significa que nós ficamos alheios ao que está acontecendo. Então, é um cantor que está lançando uma música nova, é uma peça teatral que está repaginada e que vai ser levada aí para o público, é um filme que está sendo lançado, a gente acompanha tudo. E quando surge a oportunidade, a gente vai lá e pensa para trazer aqui para você. Com a Natasha não foi diferente. Nós ficamos sabendo, há alguns meses atrás, né, um Gostinol contou para a gente que a Natasha estava lançando um trabalho novo. Ela não deixou de trabalhar durante esse tempo, nós sabemos. Mas ela estava lançando um trabalho novo. Por isso, a Natasha também está aqui para poder falar sobre esse trabalho. Então, foi exatamente um trabalho que não parou, né? Continuou. Nós passamos aí por um momento muito delicado para toda a humanidade, que foi a pandemia. E foi um momento também de muita reflexão, né? Eu acho que o isolamento, ele exigiu de muitos de nós uma maturidade, uma abertura de consciência, uma tomada de decisão em relação a como a gente, né, interage com o meio e o que cada um de nós pode fazer, pode contribuir para uma transformação, uma edificação de um mundo melhor, mais humano, mais justo e uma humanidade verdadeiramente mais feliz. E a música, a arte, de um modo geral, foi bastante afetada.
Eu me recordo, Cláudia, do pré-pandemia, em que eu já estava vislumbrando um projeto novo, mas eu estava bastante engajada com o lançamento de 2018, gravação de 2017, lançamento de 2018 do álbum, tanto de CD da Gramofone quanto o DVD ao vivo no Teatro Guaíra, em Curitiba, Paraná, de O Amor Vem Pra Ficar. Né? Em que é um álbum que trazia uma narrativa que falava sobre o sentimento amor em diversas frentes, em diversas óticas. Então você tinha desde o amor que não amadureceu até o amor sublimado, fechando o álbum com a belíssima canção de François Charles Gounod e Johann Sebastian Bach, 1854, Ave Maria. E esse CD, esse álbum, esse show, ele já estava, quando retorno ao Rio de Janeiro, ele já estava indo em cartaz em alguns teatros e casas de espetáculo. Então nós ficamos durante uns 3 meses apresentando o show do álbum no Teatro Rival. Logo em seguida, nós partimos para a Sala Baden-Powell e ficamos lá também em temporadas. E no meio de tudo isso, em paralelo, eu recebi um presente de Deus. É aquilo, a gente faz, né? O homem sonha, Deus quer, a obra nasce, como bem diz o poeta. E isso aconteceu comigo, né? Eu estava numa parceria maravilhosa de apresentações com o saudoso pianista João Carlos Assis Brasil. E ele estava com uma empreitada nova, que era o lançamento de um novo álbum dele chamado Todos os Pianos, que era uma homenagem a todos os grandes pianistas, né, e todas as obras de piano do mundo. Tinha desde as canções de Ernesto Nazaré, como Brejeiro, e Chiquinha Gonzaga, como também algumas canções internacionais clássicas, como Chopin, enfim. Então, o Assis Brasil, ele tinha essa capacidade, né, de fazer essa homenagem a todos os grandes pianistas e a todas as canções exclusivamente para piano. Só que nesse meio tempo ele havia me conhecido, a gente já vinha de uma longa parceria, eu fazendo os meus shows e convidando sempre a ele, e aí ele resolveu me colocar em Todos os Pianos. E eu lembro até hoje com muito carinho de algumas frases que ele me dizia. E uma delas foi que eu falei assim: nós fizemos pela primeira vez Todos os Pianos no Teatro Rival. E aí eu falei assim: João, eu olhei o roteiro do show e a playlist, eu acho que ela está um pouquinho desigual. Tem mais coisas comigo cantando do que você tocando ao piano. E aí ele disse para mim: pois é, Natasha, porque todo bom pianista precisa de uma boa voz. E ali aquela parceria, ela se estabeleceu. A gente fez uma ampliação desse repertório, principalmente no que diz respeito à música brasileira. Então nós resgatamos coisas do Heitor Villa-Lobos, fizemos alguns arranjos, eu compus alguns arranjos juntando o Carlos Jobim com Dolores Duran Por Causa de Você, com Canta Mais. E aí foram criando novos arranjos, novas possibilidades de interpretação de algumas obras que já eram conhecidas do grande público, outras nem tão conhecidas assim. E aí nisso tudo vem a pandemia e ela deixa um hiato, ela dá uma pausa. E eu já estava numa empreitada, eu havia despertado o interesse de um produtor da cidade de São Paulo. Ele tinha, por acaso, ele estava procurando novos talentos de artistas independentes, e aí ele acabou encontrando um vídeo meu no YouTube, entrou em contato comigo e falou que estava bastante interessado em fazer uma gravação, perguntou se eu compunha. E claro, né, você falou, quando a Natasha esteve aqui pela primeira vez, quando a conheci, ela era uma menina, e lá se foram, eu tinha 15 anos, lá se foram já mais 15 anos, e foi engraçado porque o produtor falou assim, eu achei um vídeo, eu acho que é muito antigo seu, e gostaria de gravar, você compõe? E eu, parafraseando, eu disse a ele, bom, eu agora não só componho, como também estou decompondo, como diz a célebre Chiquinha Gonzaga, porque a idade chega. E lá se foram 15 anos, né? E aí ele falou assim, eu falei, não, eu tenho como compor. E aí eu comecei a ficar nessa, vou tirar da gaveta algumas composições, e não mostrei a ele de primeiro momento, tentei compor algumas, e aí eu compus a primeira canção,
Ele falou que estava boa, mas não estava tão boa assim. E aí, naquele momento, como era um momento doloroso da pandemia, era um momento muito difícil, os números começaram a se tornar nomes, os nomes começaram a serem cada vez mais próximos e conhecidos. Aquilo tudo dói muito, né? Por mais que a gente tenha esse olhar espiritual da coisa, a gente tem um sentimento ainda demasiadamente humano, né? E não há problema nisso. Mas aquilo tudo foi me deixando também um pouco triste, né? Uma sensação, um misto de impotência com tristeza, né? E pedindo sempre a espiritualidade amiga que amparasse essas almas, né? Que estavam também em cumprimento de seus deveres e de seus combinados ou anteriores ao processo reencarnatório. E aí, eu mandei uma primeira música super alegre, eu me lembro até hoje. Foi essa que ele falou, que estava boa, mas não era ainda a música que ele gostaria. E aí, eu comecei a chorar. Porque eu falei, gente, o mundo está desabando e as coisas estão acontecendo. E eu tô aqui, tentando fazer uma música. Porque eu quero que as pessoas se sintam melhores. E aí ele me perguntou, ele fez só uma pergunta. Ele falou, Natasha, pensa assim, o que você quer que a pessoa que te escuta, qual é a mensagem que você quer deixar na pessoa? E eu, indignada, me recolhi para um cantinho do apartamento onde eu morava, fui para trás do piano e começou uma tempestade, eu chorando. E aí eu olhei aquela tempestade e escrevi num papel e comecei a tocar ao mesmo tempo. E escrevi para o produtor Emil. Emil, aí vai minha resposta para você. Eu tô querendo encontrar um caminho, um lugar para chegar onde sonhei. Eu sei que eu posso demorar, mas eu também sei que eu posso estar bem mais perto do que quando comecei. E sabe o que no fundo eu quero? Eu quero ouvir a minha voz, uma corajosa albatroz, quebrar todo o silêncio. Eu quero poder caminhar, ressurgir das cinzas e pintar de novo o céu. Mas para isso acontecer, eu preciso que você venha comigo. E aí eu gravei no celular mesmo, mandei para ele e falei, agora a gente só tornaremos a falar um com o outro, sabe Deus quando. E aí ele, nos minutos da música, a música quando eu mandei, ela era mais lentinha, tava o piano acústico, e aí ela levava aproximadamente uns 3 minutos e pouquinho, e aí quando passaram 3 minutos e pouquinho, ele ligou para mim e disse, está feita a primeira canção do EP. E eu levei um impacto com aquilo. E ele falou, a música tá ótima. Uma semana depois, eu recebi uma mensagem dele, delicada, ele me questionando, falando, Natasha, albatroz é um problema, porque você vai fazer uma música para um público, a gente quer uma nova MPB, e como que a gente vai fazer essa abordagem desse albatroz, a pessoa com um dicionário ao lado, ou... Eu falei, não, a pessoa pergunta para o Google, né? Google, o que é albatroz? E aí eu tentei convencê-lo, persuadi-lo, no sentido de dizer para ele que albatroz é um tipo de gaivota que não é uma ave belíssima, né? Fisicamente ela não tem nada de estonteante, mas ela é uma ave resistente. E ela é perseverante. E ela consegue atravessar continentes, oceanos, voando por horas e horas. E o momento de repouso da albatroz é a planagem que ela faz sobre as águas. E muitas das vezes é para pegar peixe, para se alimentar. E aí eu me recordei de um livro de Bach que eu gosto muito, que é o Fernão Capelo Gaivota. Que é aquilo, você pode aprender, você pode se melhorar, você pode evoluir, você pode adquirir novas habilidades, novos conhecimentos. Mas para que isso possa de fato acontecer, é preciso que você faça a sua parte, que você não tenha medo, que você alce o seu voo e que você bata as suas asas. E se preciso for descansar, descanse, mas não descanse muito, porque o tempo não para. Eu imagino o impacto que deve ter sido para ele receber tudo isso. É uma letra maravilhosa, uma explicação extraordinária. Para a gente aqui na ilha, isso é interessantíssimo, porque a gente tem lá, né, aquele quase um obelisco, né, que é um albatroz mergulhando. Aquilo,
As pessoas é uma perna, não, é a asa de um albatroz, gente. É a ave símbolo do manguezal. Então é uma coisa bem interessante. E aí, qual foi a reação dele depois disso? Aí a reação dele foi o resultado. Ele falou que estava ótima para ser colocada no álbum, no EP, né? Que agora os artistas, só a gente às vezes fala, as pessoas não entendem um pouquinho, mas hoje em dia, o que acontece? Os artistas, eles gravam 2 tipos de trabalho, né? Um eles chamam de música de trabalho, que a música principal geralmente é um single, é uma canção só. Então você fica ali meses debruçado, fazendo arranjo, ensaiando, preparando, compondo uma música só. E essa música, em torno dela, às vezes é feito um clipe, às vezes é feito um vídeo, alguma coisa nesse sentido. E existe o outro lado, que é o EP, que é o antigo EP mesmo, que são 4 canções. Dentro do EP você tem a música single, a principal, mas o EP são 4 canções. Então, na hora que eu fui fechar o contrato com a gravadora, ele me ofereceu 2 escolhas. A primeira era gravar o single ou gravar o EP. Mas como era em São Paulo, e eu confiei muito, sabia que o trabalho do Emil era um trabalho formidável, ele é responsável pelo lançamento de toda essa nova geração MPB que está surgindo. Então eu falei, eu acho melhor eu gravar o EP. E aí nós optamos pelo EP. E aí uma das faixas, que é essa faixa, que foi Algum Lugar, o nome da música ficou Algum Lugar, ela foi a faixa que é a principal, e ela foi escolhida para ganhar o clipe, que está disponível no YouTube. Quem quiser assistir, tá lá no perfil da Valetes Records, né? E é só ir lá assistir, que tem o clipe da música. E a música, ela tá disponível em todos os streams de Spotify, Deezer, Amazon, de todos. Então é só ligar e ouvir. A gente fala em presente, aí eu agora vou fazer aquela pergunta que eu sei que todo mundo está querendo fazer. A gente pode ouvir? Vamos ouvir, e espero que todos gostem, porque é uma canção... A minha essência, eu conversei muito com o Emil a respeito de... Eu falei, eu sou espírita, sou espírito. Meu público majoritariamente é um público espírita, mas hoje em dia não é mais 100% espírita. A gente acaba... ampliando também esse público, e ele falou pra mim uma coisa muito bonita. Ele falou, Natasha, público é público, vale, tá valendo. E eu falei, mas eu só canto o que eu acredito, só componho o que eu acredito. Então, bora mesmo pro público espírita, que conhece há muitos anos o meu perfil musical, sabe que eu não faço música só pro espiritismo. Eu falo, gente, eu faço música pro espírito. E acho que se Allan Kardec estivesse aqui com a gente, fisicamente, presencialmente, acho que era isso que ele ia querer que eu fizesse. Bora lá. É isso que Jesus quer que eu faça. Então, tá aí uma música pro espírito, para você ter força e perseverar sempre. Tô querendo encontrar um caminho, um lugar pra chegar onde sonhei. Sei que posso demorar, também sei que posso estar bem mais perto do que quando comecei. Quero ouvir a minha voz, corajosa albatroz, quebrar todo o silêncio. Quero poder caminhar, ressurgir das cinzas e pintar de novo o céu.
E é isso aí, gente. A gente só tá dando uma palhinha, tá? Porque vocês vão querer ver a música inteira e vocês vão ter a oportunidade de vocês entrarem lá em todas as plataformas que a Natasha já citou aqui. Procura, tá lá. E vocês vão poder ver isso ao vivo no dia 10. Esse talvez seja um dos maiores presentes da força que a Rádio Rio de Janeiro teve durante os 2 anos de pandemia, porque a rádio não saiu do ar nem um único dia, não deixou de fazer programas inéditos durante a pandemia inteira. Mesmo alguns de nós que ficou em casa, a gente fazia inédito de casa, claro, com a ajuda dos mágicos, que são os técnicos que tem aqui na rádio, que ensinou a gente a fazer à distância para que pudesse funcionar. E a rádio foi uma amiga, uma companheira de quem estava em casa sozinho, né? Naquele distanciamento tão necessário, que foi necessário, que se não fosse isso, o mundo teria experimentado, né, uma história para ser contada daqui a alguns anos que teria sido muito mais dolorosa do que o que foi. E a rádio foi essa companheira das pessoas que estavam ali, com o rádio ligado 24 horas, ouvindo as músicas, que os programas de músicas todos continuaram. E a gente, na verdade, não foi se afastando do contato com as pessoas. Nós só não podíamos estar de volta nos estúdios com as pessoas aqui. Mas a partir de 2021, né, nós fomos voltando, nos vacinando e voltando com a cara, a coragem e a confiança em Deus que nós nunca perdemos. Que tudo aquilo, como disse Emmanuel, né, ia passar, porque tudo passa. Mas o que não passa é o talento de quem traz isso. Eu não vamos precisar aqui contar a vida da Natasha, porque eu tenho certeza que vocês que acompanham a Rádio Rio de Janeiro conhecem a trajetória dessa menina. E eu posso te chamar ainda de menina, pela ainda é uma menina. Então conhece a vida da Natasha, todos os degraus que ela precisou galgar para chegar até aqui, todas as dificuldades que ela teve que superar para chegar até aqui. E aí eu te pergunto, hoje, né, nesse cenário atual, né, você já explanou aí que tem um público majoritariamente espírita, eu acho que é bem mais dividido do que isso. Você tem público, porque as pessoas que costumam ir a eventos, boa parte daquelas pessoas não é que elas sejam realmente espíritas, elas são simpáticas a ideias, né, são simpáticas às informações que a doutrina espírita traz, mas não são necessariamente tarefeiros. Mas quando nós falamos nomes de pessoas que são ícones, que são representantes, que dão algo a mais além do que nós adquirimos quando estamos assistindo às palestras, quando estamos participando dos grupos de estudo, tudo isso compõe o que a doutrina espírita tem para trazer de informação, porque cada um de nós é tocado de uma certa forma. Eu posso assistir uma palestra e sair dali maravilhada com a ideia, mas a palestra ela é panorâmica, ela dá um panorama geral, não tem como você aprofundar. Aí eu preciso começar a encontrar tempo para estudar. Quando eu começo a estudar, a curiosidade aguça. E eu vou estudando. Mas ainda assim, tem momentos na nossa vida que nem a palestra, nem o estudo são suficientes para abrir aquela gavetinha que ainda está fechada. E aí é que entra a arte, gente. A arte em todos os âmbitos. Por isso que a arte está no mundo desde sempre. Você fala em Grécia Antiga, você fala em Roma, você vê a arte funcionando lá como meio de comunicação de massa. Na doutrina dos espíritos isso não é diferente. A arte é comunicação de massa. Aí quando a gente pensa em arte, a gente pensa em pessoas como a Natasha, Marcelo Daime, tantos outros, né, que estão aí dizendo para nós, presta atenção aqui no que eu estou cantando, presta atenção na letra da música, sente o acorde, sente a harmonia, e aquilo tudo vai, de repente a gaveta abre. A mesma coisa acontece com o filme, a mesma coisa acontece com a peça de teatro. Hoje, como é que você vê essa penetração da arte dentro desse ensinamento que a doutrina espírita propõe? Eu acho que a arte ela continua sendo o veículo mais direto, mais claro, mais objetivo, porque ele vem de uma emoção, ele expressa algo, é uma mensagem que já está decodificada por nós, que está no nosso DNA. Então, assim, é a forma mais clara, imediata, de você tocar as pessoas. Você primeiro sensibiliza. Eu me recordo de uma história que se conta, e aquilo a gente nunca sabe, mas é uma história muito bonita, que fala sobre o compositor Ludwig van Beethoven, em que ele namorava, era noivo de uma moça, e ela era cega.
E ele faz uma canção para falar sobre a lua para ela. E ela diz a ele que ela está vendo a lua. E ele diz, mas como você vê a lua se você não enxerga? E ela diz uma frase magistral, que é a resposta que eu gostaria de deixar à tua indagação, Claudinha, que é a seguinte: Beethoven, eu posso não ver, mas eu posso sentir. Então a arte é isso. Dito isso, eu vou convidar você a não sair daí, você permanece conosco. Então vamos para um pequeno intervalo rapidinho. Você toma água, se a gente tiver sede, toma também. E a gente volta já com a Natasha Mequena. Estamos apresentando Movimento Espírita em Foco. Agenda do Movimento Espírita. Pois é, e claro que a agenda está para o Movimento Espírita como microfone aberto da rádio, para que o movimento possa divulgar tudo aquilo que ele faz, que é conjunto, que agrega, que traz pessoas. E nessa sexta-feira, vamos fazer bonito, gente. Nós tivemos uma surpresa, não sei se você soube, né? Lá no Imperator, a peça Brasil, Coração do Mundo, foi um escândalo de sucesso, né? 2 dias de casa praticamente lotada, lotação praticamente total. E aí, a companhia Inovarte recebeu um outro convite e vai estar no João Caetano hoje e amanhã. A peça não é a mesma, é o musical Bezerra de Menezes, mas repaginado com novas informações, porque nós costumamos a distanciar esses nomes, né, que são tão importantes para nós, esses exemplos que são tão importantes para nós distanciamos da vida cotidiana comum. No entanto, Bezerra era um ser humano igual a qualquer um de nós, com dificuldades, com acertos, e a peça musical fala justamente isso. Esse Bezerra que foi político, que foi, entre aspas, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, esse Bezerra que presidiu a FEB. Então, nós vamos ver o homem Bezerra de Menezes, a Rádio de Janeiro vai estar lá e nós contamos com você. Nós queremos que você esteja lá conosco, que você possa fazer também tão bonito quanto o público que foi ao Imperator fez. Vai aí o nosso abraço para o Kaique, que é outro pioneiro que não desiste nunca. Kaique está sempre ali trazendo coisas maravilhosas e eu tenho certeza que muitas pessoas mudaram de ideia sobre algumas questões, algumas informações, assistindo às peças que Kaique coloca. A Natasha, né, que de vez em quando participa lá com ele, sabe. Então, né? inclusive, ele havia me convidado para participar desta apresentação maravilhosa no João Caetano, mas infelizmente por conta de agenda eu não pude, né? Mas vai estar em fora outras. do Rio. Vai estar em outras. Mas então, em olha, outras. a rádio, junto com a companhia Inovarte, está esperando você com esse parceiro extraordinário. Mas a Natasha também está aqui, porque ela é o nosso grande presente para o público. Gente, o público de Niterói está sedento de saudades de ouvir e de ver a Natasha. E essa oportunidade vai acontecer agora no dia 10 de dezembro. Então, falta um pouquinho menos que um mês, são 29 dias até lá. E ela é uma das apresentações, mas eu tenho certeza que será uma das mais esperadas, porque a pessoa está com saudade. Os outros artistas que estão sempre dando apoio a esse projeto Feirão, eles conseguem, porque estão ali de perto de Niterói, poucos são daqui do Rio, eles conseguem nas suas agendas encaixar. Mas a Natasha é um presente. Quando eu cheguei numa das reuniões de organização do Feirão e falei, olha, a Natasha vai estar. Que maravilha! Foi, entendeu? Então a gente está dizendo para você, não perca essa oportunidade. Vá nos encontrar, vai encontrar a rádio, vai encontrar os programadores da rádio, vai encontrar os companheiros do Movimento Espírita, vai encontrar as instituições que estão aí na luta para o retorno, e não é uma luta tão fácil de acontecer. Vai encontrar com todos nós no dia 10 de dezembro, das 9 às 17 horas. Feirão Beneficente Pro Rádio Rio de Janeiro, na Rua Itaguaí, 173, Pé Pequeno. Vai aí, mais uma vez, a gente não cansa de falar nossa gratidão àquela casa de educação que recebe esse projeto, porque além de estar dando a educação intelectual para aqueles alunos e para aqueles pais de alunos, e pasme, é um colégio particular, tá? Não é um colégio público. Então, eles fazem porque eles acreditam nos projetos que ali estão representados dentro dos feirões e ensinam aqueles jovens o quão importante é nós sermos parte integrante e participativa da sociedade, porque eles têm um coral que canta no dia do feirão.
Então, é assim um exemplo de educação integrada na sociedade, maravilhoso. Nossa gratidão à direção, ao corpo pedagógico daquela casa. Mas, Ana Natasha, você contou aí essa história do produtor dentro da pandemia, etc. E a pandemia veio, teve o seu pico, começou a declinar. Houve alguma dificuldade, ainda está havendo, né? Alguma dificuldade com algumas instituições de ter esse retorno de volta. Nós ficamos muito amedrontados. É claro que a gente tem medo do que não conhece. Hoje a gente já sabe o que é o vírus, sabe como é que ele atua, sabe como é que funciona, mas ainda assim somos inseguros, é natural. Ainda é do ser humano que somos, ainda com nossas fragilidades. Para você, o que será diferente? E aí, se você tiver já separado alguma outra música aí, a gente vai colocar também para o público poder ouvir. O que será diferente para a arte? Porque eu sempre digo nos programas nossos aqui, do Movimento Espírita em Foco, que esse ano é o ano de ouro para o movimento espírita. Nós precisamos ter noção de que fomos, entre aspas, poupados ou não estava na nossa programação espiritual, e nós continuamos aqui para fazer alguma coisa. E aí? Isso me remonta um pouco, vamos refletir a respeito de como que a arte, né, vamos trazer o foco para a arte, como que ela foi se modificando, foi se transformando, foi transmutando novas formas de se comunicar e de se fazer, né? Em música a gente fala muito sobre uma expressão chamada o fazer musical, né? O que é o fazer musical? O fazer musical, ele engloba desde o processo de o que o artista sente, o que ele carrega dentro dele, ou o que ele gostaria de ter, ou o que ele gostaria de carregar dentro dele, e como que ele exterioriza essa informação. A arte humana, na história da humanidade, ela passa pela roda do O Fortuna de Kauroff, né? Uma mitologia dos altos e baixos, que a gente chama de declínios, né? Isso é natural. Nós vivemos um mundo globalizado, um mundo capitalista, em que muitas das vezes as ações, os planejamentos, eles visam apenas a detenção e o acúmulo, às vezes desnecessário, muitas das vezes, dos bens materiais. Então, cada vez mais é necessário que as pessoas se percebam como seres espirituais que estão vivendo uma experiência material, corpórea. Ah, o dinheiro é necessário? É necessário. Tem uma quadrinha que eu me lembro que eu li uma vez lá na casa da prece de Chico Xavier, que ele dizia assim, o dinheiro é necessário para pagar o pão e a luz, mas é bom evitar os excessos para não confundi-lo com Jesus. Claro que assim, a gente sabe que é necessário, mas a gente sabe que não é o mais importante. Então hoje a gente vive esse mundo e temos um plus, que é justamente uma geração de uma tecnologia cada vez mais veloz, cada vez mais rápida, né? O compartilhamento de informações é cada vez mais rápido. E aí a gente precisa ter sabedoria. Minha avó, ela costuma terminar as orações dela, e eu aprendi isso e também faço nas minhas, que toda oração que eu faço, eu termino dizendo assim: Senhor, dai-me sabedoria com conhecimento espiritual e que eu use sempre para o bem. Por quê? A gente precisa ter esse discernimento. Então, para a arte em específico, nós passamos por um período, até esse momento antes da pandemia, de um certo declínio, né? Hoje, no pós-pandemia, a gente está lidando com uma outra performance dessa arte. Vide que os grandes expoentes da música, por exemplo, brasileira, mundial também, mas brasileira, estão retornando à pátria espiritual, né? Tivemos aí singulares, né? Gal Costa, uma grande intérprete. Então, assim, esses grandes tesouros estão começando a somar, criar reforços do lado de lá,
do plano espiritual, para que aqueles que aqui estão ainda e continuam possam ser esses porta-vozes, esses mensageiros. Os mensageiros que o Wagner Assis vai apresentar aos cinemas para gente, nessa trajetória da saga de André Luiz, nós somos os mensageiros. Então a arte, ela precisa se colocar como esse mensageiro, como esse difusor, como esse propagador, não apenas obstante música de ondas sonoras, mas muito mais do que isso, energias salutares, renovadoras, eivadas de uma clareza, de um discernimento, de um amadurecimento, porque nós precisamos amadurecer. Esse é um convite paulatino, perene, que Jesus nos fazia há mais de 2000 anos atrás. Jesus, ele sempre fez esse convite dessa prática da caridade, do amor, do bem. Então, Rádio Rio de Janeiro, ela precisa da nossa ajuda porque nós, como espíritos, muito mais precisamos dela. Precisamos dessa mensagem. Eu lembro como que meus avós, e aí como que eu vim parar no espiritismo, conheceram a rádio, conheceram o espiritismo através da rádio. E como foi isso? Girando o botão do rádio, querendo sair de uma transmissão de futebol. E aí vem aquela doçura de uma oração das 18 horas, hora do Ângelus, né, para os nossos amigos católicos, hora da Ave Maria. E aí, mais antigo da rádio, né? Gente, foi aquilo que criou esse elo, que criou essa ponte. Olha eu aqui hoje, né? Então, assim, a arte, ela é importante, ela é muito importante, mas é aquilo. Toda a arte, toda a ciência precisa ser iluminada pelo amor para poder finalmente conseguir elevar o homem à conquista da verdade. Além da iluminação, precisa de apoio, né? Quando nós estamos aqui fazendo a divulgação do trabalho maravilhoso da Natasha, de volta aí, pós-pandemia, e divulgando essas atividades que a rádio realiza, e nós somos bem sinceros com o público, a importância desse trabalho que é feito em benefício da Rádio de Janeiro, ele já acontece há alguns anos, tá? 19, 20 anos que a gente já fazia em outros formatos, e aí tem esse grupo de Niterói que realiza para a Casa Maria de Magdala e para o Remanso Fraterno. Não dá para fazer todo mês para todas as instituições, então foram pontuadas instituições que fazem coisas um tanto quanto diferenciadas das outras. No caso da Maria de Magdala, né, o apoio, o suporte aos pacientes e familiares da SIDA, o Remanso Fraterno, que fica num recanto extraordinário, aonde não chegou grandes coisas ainda, mas o Remanso está lá para receber aquelas famílias, aquelas crianças. E a Rádio Rio de Janeiro, que acabou sendo absolvida porque já trabalhava, nós fomos absolvidos para o grupo de trabalho, porque nós já trabalhávamos desde o primeiro lá atrás, há 20 alguma coisa, quando começou, beneficiando primeiro a Casa Maria de Magdala, depois do Remanso. Aí, num momento muito sério, né, da Rádio Rio de Janeiro, nós fomos, né, absolvidos também, porque surgia essa necessidade. Então é muito importante para a rádio, para a continuidade do trabalho da rádio, esse evento que acontece no final do ano. E nós trabalhamos incessantemente. Imagina, nós trabalhamos uns pelos outros, as 3 instituições trabalham umas pelas outras. A gente começa a trabalhar em fevereiro, para começar a trabalhar o feirão de maio da Maria de Magdala, e só paramos em dezembro, quando acontece o da Rádio Rio de Janeiro. Então são 11 meses de trabalho constante. Todo mundo chega lá, vê tudo muito bonito, tudo muito organizado, tudo muito arrumado, mas não tem noção da trabalheira que é o ano inteiro para que esses 3 eventos aconteçam. E para nós, é para que a gente possa entrar o próximo ano sabendo, olha, a rádio vai continuar. Nós estamos com o aporte necessário, né, como você bem falou, o dinheiro é necessário, sim. A rádio não tem um trabalho comercial, nós vivemos de doações. Então, esse trabalho, além de tudo, é uma forma de nós agradecermos ao público. Porque quando a gente monta aquele evento lá, nós estamos montando com muito carinho, com coisas que o público às vezes só vai encontrar naquele evento, com artistas como a Natasha McKenna e outros que são parceiros nossos, que sempre nos atendem. Vocês vão começar a ver aí essa semana a entrada das chamadas desses artistas. Tem uma novidade, esse ano nós estamos levando uma editora, que é a editora Frei Luiz, vai fazer o nosso stand do Café Literário, que foi uma criação da Rádio Rio de Janeiro, mas que nós ofertamos a todos os outros 2 eventos. A rádio criou para si,
para estar no nosso evento, mas nós ofertamos a Casa Maria de Magdala e ofertamos também ao Remanso Fraterno. E aí, esse ano, a gente, ao invés de levar um autor, que é o que comumente a gente faz, nós estamos levando uma editora com seus autores. Então, se preparem, porque vai ser um evento extraordinário. A Natasha, tem ainda alguma outra canção que você tenha separado e gostaria de ofertar ao público? Sim, eu gostaria de ofertar uma que eu sei que todo mundo gosta, também é muito dileta do meu coração, falando em Ave Maria, que é uma música singular e que é uma oração em forma de música, como dizia Santo Agostinho, quem ora, quem canta, ora 2 vezes. Todas as vezes que a gente fala em Natasha McKenna, eu me recordo que conversando com uma das pessoas que estão envolvidas no evento, ela falou, gente, eu fico esperando a hora, quando eu sei que a Natasha tá, que ela vai cantar Ave Maria. Todos nós temos uma música, que é aquela música que nos sustenta, nos levanta, nos bota para cima. E essa música, quando a gente pensa na Senhora Planetária, né? A Mãe Nossa, aquela que foi o caminho para que o nosso governador pudesse estar conosco, que teve a honra de ter sido escolhida por Deus para isso. Não tem como a gente não se emocionar. E aí, a Natasha, todas as vezes que está no evento, eu comentei com ela aqui agora há pouco, se prepara, que aí tem sempre aquele, mais um. Claro que tem uma ordem, tem uma organização, o espaço é emprestado, na segunda-feira tem aula, a gente precisa entregar no horário certo, não poderíamos ficar o tempo inteiro, mas a Rádio Rio de Janeiro tem seus planos e seus projetos. E aí eu vou dar um spoilerzinho aqui para vocês, que estamos nos unindo a pessoas que até não são do estado, tá? Pensando num evento enorme para 2024. E esse evento inclui muita música, muita Natasha, muito martelo, muita gente boa que vai estar conosco nesse evento. Então, se prepara, porque agora que a gente resgatou o contato, esse contato vai ter continuidade. Eu não sei se vocês se recordam, o último evento que nós fizemos, música de todos os tempos, o último. Depois nós não tivemos mais a oportunidade de fazer. A Maria José saiu, né? Por motivos pessoais, precisou mudar de estado. Saiu da rádio, a gente não repetiu o evento. Mas o último foi lá na UERJ, lembra-se, Natasha? Lembro, gente. Aquele auditório da UERJ lotado. E eu lembro que quando a Natasha entrou, ela veio dos bastidores, muito novinha ainda, né? Nervosa, as mãos geladíssimas, né? Coloquei as mãos na mão dela e falei, vamos embora lá, vai em frente que o público está te esperando. Vai lá e encanta. E ela foi lá e encantou. Então, como é que você se sente, né? Estamos caminhando para a finalização desse nosso bate-papo. Como é que você se sente sendo essa porta-voz? Eu volto a repetir, a Rádio Rio de Janeiro, como meio de comunicação, tem todo um processo de apoio à arte espírita, a boa arte, porque nós também ouvimos música popular. Como é que você se sente sabendo que você faz parte desse contexto? Eu acho que são muitos sentimentos envolvidos, mas acho que o principal deles é muito agradecida a Deus, né? Ninguém faz nada sozinho. Recentemente eu escrevi um texto autoral e postei lá na minha rede social, chamado de Os Pequenos Milagres.
A Rádio Rio de Janeiro, ela é um pequeno milagre, não em tamanho, porque ela é gigante, mas é um dos pequenos milagres da minha vida. Eu acho que o meu espírito em muito consegue cumprir a missão que lhe foi designada graças à rádio. É esse lugar que me permitiu, que abriu os microfones, que abriu as portas para que aquela menina de recém 15 anos completos pudesse falar. A música é a voz de Deus aqui na terra, a música é a voz que soa e ressoa em cada coração. Então foi o lugar que me concedeu essa oportunidade bendita e benfazeja. Então o sentimento mor, ele é de infinita gratidão, né? E eu espero que daqui a mais alguns longos anos, se Deus assim permitir, eu possa estar aqui novamente na rádio, podendo ajudar em tudo que me for possível e até do plano espiritual também, enviando minhas melhores vibrações sonoras de paz, de desejo, de que a tarefa seja cumprida. Eu me emociono bastante porque é tão feliz quando a gente sente que está no caminho certo. A vida da gente, ela é muito, às vezes, muito desafiadora, né? Eu passei recentemente pelos meus altos e baixos também. Estou experienciando uma nova configuração na minha vida, repentina, para mim uma coisa muito repentina, de certo modo doloroso, mas de certo modo também aliviador, de certo modo também libertador e renovador, e convidando-me talvez a ir mais à frente, a dar aquele impulso e dizer: antes você ia porque você sentia dentro de você que você tinha que ir, agora a gente está te dando mais motivos para você ir, que é a necessidade de ir, né? Agora é hora de você mostrar para as pessoas que tudo aquilo que você falava, você vai fazer, né? Porque é fácil a gente falar: tenha fé, tenha esperança, fique bem. Quando tudo está maravilhoso, quando você está na sua redoma, quando nada lhe acontece. Quando lhe acontece, a coisa muda de figura, aí você é colocado à prova, né? Então, eu fui irremediavelmente convidada a tirar a minha lamparina, né, debaixo do alqueire. Eu fui convidada a isso e estou fazendo. E acho que é isso. Então, eu me sinto, Deus sabe disso, bastantemente honrada em estar aqui e poder contar com esta casa que é a Rádio Rio de Janeiro. E nós, a Natasha, nos sentimos honrados de poder desenvolver essa participação, ainda que distante, né? Eu digo nós, Rádio Rio de Janeiro, dessa tua trajetória que é lindíssima. A nossa gratidão é enorme. Estamos nos despedindo de você, público amigo, dizendo para você, nós temos certeza absoluta que você vai estar conosco no dia 10. Não só a Natasha, como outras pessoas que gostam da rádio, que amam a rádio, estarão lá esperando por você. Nós estaremos lá, boa parte da Rádio Rio de Janeiro, pensando, 2024 vem aí e nós vamos continuar desejando a você um final de semana, e você público que eu estou me referindo, de muita paz, de muita tranquilidade, de muita coragem, e vamos em frente, suas despedidas. Meus queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, espero por vocês no dia 10. Eu, a Natasha Mequena, estarei lá esperando ansiosamente por cada um de vocês. Gratidão a cada um de vocês que nos ouviram na tarde de hoje. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Eu agradeço. Obrigada a toda a equipe maravilhosa dessa rádio. Pablito, pela ajuda e por todo o carinho de vocês. Muita luz, muita paz e muita música sempre aos seus corações. Você acabou de ouvir Movimento Espírita em Foco.